casa, né? Eventualmente pode ser que a Raquel, minha filha mais velha, que a escola dela está intercalando na série dela uma semana em casa, uma semana na escola, que é uma escola que tem muitos alunos, tudo, então precisa, em função do percentual decidido pelo governo, precisa manejar dessa maneira. Então, se ela aparecer aqui, porque eu vou ter que ficar com a câmera aberta, então, se ela aparecer, por favor, não se sintam compelidos ou qualquer coisa, ela fica aqui boazinha, ela já sabe que a mamãe está num evento, então é mais para vocês entenderem, acho importante falar isso. E já está gravando, viu, Felipe? Então, se você já quiser, né, Alisson, tá preparado, meu anjo, para fazer? Então, podemos começar. Eu vou tirar meu microfone aqui para você ficar à vontade, tá bom? O Felipe vai colocar os slides, não é isso? Sim, o Felipe vai projetar aqui para nós. Por favor, Felipe. Já vai aparecer aqui, por conta da internet, demora um tiquinho. Perfeita. Tá enxergando, Alisson? Então, boa sorte. Sim, perfeitamente, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Alisson. E esse trabalho, ele foi feito juntamente com a colaboração de Anderson Dias Brito, tá? Tassiana, que está presente nessa nessa sessão, e Gabriele Carvalho. Ele é intitulado como Cultura e Governança Corporativa, uma revisão sistemática da literatura de 2 décadas, como a Cíntia falou. Pode passar, Felipe. Então, a cultura organizacional, ela vem sendo estudada desde a década de 80, né? As pessoas começaram a se preocupar com o tema cultura organizacional mais forte nessa época. E a partir disso, surgiu a necessidade de estar verificando como é que essa cultura se comporta junto com as práticas de governança corporativa. Essas práticas de governança corporativa, elas surgem a partir da necessidade da gente encontrar sincronia na relação entre executivos e acionistas sócios, visto que executivos podem tentar maximizar a sua utilidade, maximizar em prol de seus benefícios as ações da empresa, e não pensando nos acionistas, não pensando nos sócios. Então, como alcançar esse equilíbrio, tá? E uma cultura, ela pode influenciar nas práticas de governança corporativa, como a gente vai conseguir enxergar ao decorrer do trabalho, a gente evidencia isso, né? Resultados de estudos anteriores, de estudos que estejam dentro dessa SLR, vai considerar que a cultura vai influenciar a governança corporativa. Surgiu o interesse a partir disso de encontrar o que foi estudado nas últimas 2 décadas sobre a relação entre cultura e governança corporativa. E isso é a nossa problemática de estudo, tá? A gente antes tentou evidenciar isso a partir de 35 anos, já que cultura organizacional tem sido estudado mais intensamente a partir da década de 80, como eu falei. Só que só encontrei estudos que relacionam as duas variáveis a partir de 2002. Por isso que se juntou a 2 décadas e a gente adicionou o ano de 2020 a essas décadas, tá? Não havia uma revisão sistemática da literatura que procurasse responder à indagação feita por esta problemática, tá? Então, existe um papel inovador dentro desse trabalho que vai sugerir problemáticas que ainda existem, que não foram respondidas, e aí passa a ser uma revisão sistemática da literatura importante, que tem uma contribuição teórica importante também, nesse sentido de que ele é um trabalho inovador. Tá? Pode passar, Felipe. No nosso referencial teórico, a gente abordou o primeiro tópico, cultura, e o segundo tópico, a segunda subseção, foi governança corporativa, tá? A cultura, em si, ela é definida como um conjunto compartilhado de valores diferentes entre os grupos sociais, tá? Então, valores, normas, crenças, costumes, vai estar tudo interligado nesse ambiente de cultura, tá? Shen acrescenta que a cultura inclui premissas válidas para um grupo,
que são ensinadas a possíveis novos membros do grupo, tá? Então, temos ali, pensando ali em sociedade, temos determinado grupo, e temos indivíduos que estão fora desse grupo. Quando eles entram nesse grupo, ele aceita as normas sociais que existem desse grupo, né? Já que eu sou de fora e estou entrando dentro deste grupo, eu preciso aceitar as normas sociais, as práticas sociais que existem dentro daquele grupo, para ser aceito, né? As pessoas acabam procurando disso. E a segunda subseção é sobre governança corporativa, que surge para atender a necessidade de criar mecanismos de proteção, transparência e controle diante do relacionamento que eu falei, principal e agente. Principal a gente pode entender como acionistas, sócios, e agente as pessoas que estão executando as operações dentro das organizações, pensando na maximização do valor para o acionista, para o sócio, ou deveria pensar, tá? E aí existem vários tipos de mecanismos criados por essa governança corporativa que almejam alcançar essa maximização do valor para as organizações no longo prazo. Antigamente se pensava nessa relação principal e agente, só que hoje em dia a gente está preocupado na relação entre os stakeholders também. Não é só mais acionistas, não é só mais sócios, tá? Então isso acabou sendo amplificado. E existem vários mecanismos com independência do conselho, tamanho do conselho, diversidade de gênero dentro desse conselho, que vai estar apoiando o conselho a ser mais, vamos dizer assim, a ser um conselho mais justo, pensando nos nossos stakeholders. Pode passar, Felipe. Para fazer essa revisão sistemática da literatura, a gente seguiu sugestões de Donato e Donato, tá? São dois autores que eles, na área da saúde, a gente vê muito forte a questão da revisão sistemática da literatura, e eles são da área da saúde, e aí a gente acaba pegando essa parte mais... A área da saúde tem mais experiência nessa parte de RSL, e a gente vai pegando dicas a partir dos autores dessa área. Então, formular uma problemática de investigação, definir os critérios de inclusão e de exclusão, desenvolver uma estratégia de pesquisa para encontrar os estudos almejados, seleção dos estudos, avaliação da qualidade dos estudos, extração dos dados, síntese dos dados e avaliação da qualidade dos achados. E o que a gente está fazendo hoje é disseminar os resultados, tá? Através da publicação. Nesse caso, eu estou apresentando o trabalho, posteriormente vai estar em análise de evento, e eu vou querer estar submetendo numa revista, tá? Num periódico. Pode passar, Felipe. E aí a gente mostra, a partir desse quadro, o refinamento que a gente fez da pesquisa. Então, a gente tinha vários critérios de inclusão e de exclusão. Inicialmente, a gente considera 337 documentos, tá? Com as palavras-chave: Culture and Corporate Governance, cultura e governança corporativa, tá? São as nossas palavras-chave dentro das bases de dados Web of Science, Scopus e Google Acadêmico, tá? Iniciamos com 337 documentos, consideramos apenas artigos de periódicos, artigos que sejam diferentes entre si, porque dentro das bases a gente encontrava artigos que estavam tanto no Web of Science, no Scopus e no Google Acadêmico, artigos que estejam disponíveis para download, para a gente poder visualizar, ler, tá? Artigos escritos em português ou inglês, o fator de impacto sendo maior que 1, ou quase A1, A2 ou B1. E artigos que façam essa relação entre cultura e governança corporativa. De 337 documentos, nós finalizamos com 23 artigos, tá? De periódicos. Pode passar, Felipe. E aí a gente fez uma nuvem de palavras das palavras-chave que estavam dentro dos resumos desses artigos, tá? E algumas palavras foram mais preponderantes: National Culture, Corporate Culture, Organizational Culture, Culture, Governança Corporativa, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Disclosure, entre outras. E isso é importante para ver quais as palavras que estão sendo mais evidenciadas nesses trabalhos, né? Quais são as palavras-chave mais repetidas? Então, a gente tem uma noção disso a partir desses resultados. Pode passar, Felipe. Aqui a gente já vê em um gráfico
Quais foram os anos que tiveram mais artigos publicados preponderadamente? A gente pode perceber que em 2015 a 2018 a gente tem o número maior de artigos publicados, tá? São 3 por ano. E 2002 a 2004 ali a gente vê uma singela contribuição sobre essa relação, né? Um trabalho publicado por ano. Pode passar, Felipe. E aqui, dentro das metodologias dos trabalhos, quando a gente vai verificar quais foram as variáveis consideradas pelos autores no momento da pesquisa, a gente considera e encontra alguns mecanismos de governança corporativa de interesse da pesquisa, né? As que estiveram mais presentes dentro das pesquisas foram independência do conselho, tamanho do conselho, dualidade do CEO, remuneração de executivos e diretores, propriedade institucional, composição do conselho, entre outros. Então, a gente conseguiu verificar quais mecanismos de governança corporativa estavam mais presentes dentro dos trabalhos estudados, tá? Pode passar. Isso também aconteceu em relação às variáveis de cultura organizacional e cultura nacional, já que a gente dividiu entre cultura nacional e cultura corporativa para chegar a um consenso. Os dois vão se comunicar, né? Mas cultura nacional é mais amplo de um país e cultura corporativa está mais voltado para as organizações em si, tá? E dentro do que a gente estudou das variáveis, a gente percebe preponderância em cultura nacional, tá? Só que essa cultura nacional é subdividida entre individualismo, distância do poder, aversão à incerteza e masculinidade, tá? Então, por isso que eles acabam estando nos artigos similares em si, com a mesma quantidade, vamos dizer assim, dentro das pesquisas. Pode passar, Felipe. Então, a gente percebe, sim, que a cultura ela possui capacidade de influenciar as práticas de governança corporativa de diversas maneiras, mas que podem existir contradições nas teorias apresentadas na academia, como aconteceu para Hanif Koch. O que aconteceu no caso deles é porque eles tinham maior independência, tá, no conselho. O conselho em si não era formado por executivos, na sua maior parte, eram pessoas fora da organização e existia uma relação negativa com as divulgações voluntárias dos relatórios. Isso deveria existir uma relação positiva, segundo a teoria, né? Quanto mais independente for o conselho, mais divulgação voluntária de relatórios para que os stakeholders estejam mais informados sobre a organização de maneira justa, né? De maneira que as informações sejam passadas com mais credibilidade, deveria existir uma relação positiva. E nesse trabalho encontrou-se uma relação negativa. Pesquisadores poderiam buscar respostas de quais variáveis intermediam a relação entre cultura e governança corporativa nas nacionalidades em desenvolvimento e quais seriam as diferenças dessa relação entre países desenvolvidos e países emergentes, né? A gente vê uma necessidade maior em fazer estudos que estejam interligando cultura e governança corporativa em nacionalidades emergentes, e aí a gente veria a diferença. Países desenvolvidos têm uma relação dessa forma e países emergentes têm uma relação de uma outra forma, e a gente poderia verificar isso. Novos estudos poderiam surgir investigando quais fatores de cultura corporativa, como, por exemplo, crenças, valores, costumes, ritos e cerimônias, possuem maior influência nas práticas de governança corporativa. Tá? Então, pesquisadores poderiam estar se preocupando com isso também. Pode passar, Felipe. Então, a gente percebe que a nossa problemática ela foi respondida, tá? A gente tentou abarcar os estudos, considerando os critérios de inclusão e exclusão, né, que qualifica os trabalhos a serem analisados, dentro do período de 2 décadas, acrescidas do ano de 2020, tá? E sugere-se que as organizações utilizem de aspectos positivos da cultura do país, onde estejam localizadas, já que cada país vai ter uma cultura diferente, incorporem na cultura corporativa, né, das organizações em si. Pois, ao influenciar a governança corporativa, seus mecanismos de governança podem se tornar mais fortes. Aí tem algumas limitações para essa SLR, tá?
definimos minuciosamente os critérios de inclusão e de exclusão, tá? Com base naqueles critérios que eu mencionei antes. Muitos estudos que poderiam demonstrar resultados robustos, resultados interessantes, ficaram de fora desta SLR por conta desses critérios que qualificam as pesquisas que seriam consideradas. Os resultados também poderiam ser mais robustos com a utilização de técnicas estatísticas, como, por exemplo, meta-análise, que é muito utilizada nas SLRs. Então, uma sugestão seria adicionar, inclusive, nas próximas SLRs, a literatura cinza, tá? Para ter uma visão maior desses resultados. Logicamente que existiria uma força de trabalho maior para que isso acontecesse, e também utilizar de meta-análise. E também da necessidade de pesquisadores estudarem mais a relação entre governança corporativa e cultura, inclusive dentro do Brasil, que a gente verificou que pouco se estuda. Pode passar as principais referências, obrigado. E Cíntia levantou a mão, acho que acabou o tempo, né? Obrigado. Exatamente, eu estava sinalizando a questão do tempo. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar aí o trabalho de vocês, né? Alisson, Anderson, Tassiane e Gabriele, sensacional. A correlação entre os temas governança e cultura organizacional, essa amostra de 20 anos, muito interessante. Achei interessante também vocês terem ido atrás de um período, né, maior e identificarem que até existem artigos sobre esses temas isolados, porém interligados não. Então achei bem interessante, eu mesma não sabia dessa informação, então para mim isso foi bastante valioso. Queria fazer uma pergunta, Alisson. Você até menciona, né, a questão da influência, né, de fatores que influenciam as práticas de governança corporativa, né, de cultura organizacional, que são os ritos, as crenças. Em algum momento vocês pensaram em abrir essa pesquisa para método qualitativo, para fazer entrevistas ou observações de documentos, para realizar vamos dizer assim, um estudo que abrangesse também o contato com os stakeholders, seja com os acionistas, né, e os sócios, e os executivos, perdão, da organização, ou mesmo com alguns funcionários. Vocês chegaram a pensar em ampliar a pesquisa nesse termo? Eu acho bem interessante isso. Não, inclusive pode ser uma sugestão de pesquisa, né, para novas futuras pesquisas. Esse trabalho em si, que a gente formulou junto, eu, Tassiana, Anderson e Gabi, a gente pensou justamente fazendo uma revisão geral do que já foi estudado para estar verificando novas necessidades de estudo. Mas, assim, tem uma parte mais prática em que a gente tenha o contato com entrevistados, né, com os stakeholders em si, para verificar essa relação. A gente não teve oportunidade de fazer, tá? E eu acho que oportunidades podem acabar surgindo diante disso. Mas, para o momento, a gente não tinha pensado nisso. Né? Bem interessante. Então, exatamente. Acho que abriria muito. Assim, obviamente, é um trabalho muito bem feito, né? Parabéns a vocês de revisão sistemática da literatura. E, por fim, se fecha nesses termos neste momento. Eu recomendo futuramente que vocês façam uma pesquisa de campo para que vocês possam coletar mais informações sobre o que os envolvidos nesse processo, até porque vocês utilizaram autores bastante importantes da cultura, como Hofstede e o próprio Schein, né, que são autores que inclusive, o Schein, ele é um autor que ele traz bastante essa investigação em loco, né, sobre como a cultura é percebida e sentida pelos envolvidos. Então, acho que isso agregaria muito valor num trabalho a posteriori que estaria boa parte pronto já para que tivesse essa continuação. Então, da minha parte, quero apenas parabenizar demais. Sensacional, contribuiu demais para os meus conhecimentos, então só tenho a agradecer. Quero saber se tem alguém aqui presente, ou se mesmo a Tassiana, né, que fez parte do trabalho, está aqui presente, algum outro aluno, se gostaria de se posicionar de alguma forma.
Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. Agradecemos aí pelas suas contribuições e realmente, como o Alisson havia destacado, não colocamos aí ter essa proximidade com os stakeholders, mas quem sabe aí já ficam essas sugestões para trabalhos futuros. Agradecemos. Perfeito, então. Então, bom, então a gente pode dar por encerrada essa apresentação, parabéns. E acho que a gente pode já, Felipe, tocar para a próxima apresentação. Só olhar aqui rapidinho. Felipe, por gentileza, você pode fazer a projeção da apresentação, por favor? Que também é um trabalho bastante interessante, né? A cultura organizacional e serviço público, uma revisão sistemática, também achei bem interessante esse trabalho. De novo, a tomada não está funcionando. Só antes de começar, então nós estamos começando aqui 10h46, Tassiana, você que vai fazer, né, a apresentação, então a gente pode pensar até às 11 e pouquinho aí para você ter o seu período para falar, e quando estiver chegando próximo ao término, eu sinalizo com levantando a mão, tá bom? Foi uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para o Alisson, me perdoem por isso, viu, na outra vez, anterior. Certo. Bom dia a todos. O nosso trabalho foi construído por mim, Tassiana Souza, por Alisson Santos e Gabriele Carvalho. E nesse trabalho, procuramos fazer essa relação entre cultura organizacional e serviço público, e a fim de respondermos à questão de pesquisa que foi definida para essa revisão sistemática, construímos esses conceitos, considerando aí as variáveis que acabam influenciando a organização, e nesse aspecto aí, a cultura organizacional. E dessa forma, Felipe, pode passar, por gentileza. E aí, por que estudar essa relação entre instituições públicas e cultura organizacional? Bom, a gente destaca-se aí entre autores na literatura, eles vão considerar que quando as pessoas, os funcionários, eles encontram-se envolvidos com a cultura da organização, eles acabam aceitando, compartilhando determinados padrões, e isso, consequentemente, afeta em relação a deixar-nos mais produtivos ou não, e também no desempenho da organização. Então, a partir do momento em que se tem os elementos aí da cultura organizacional e como esses fatores acabam influenciando esses grupos sociais, e no caso aqui do nosso objeto de estudo, foram as instituições públicas, então, nesse sentido, construímos uma revisão sistemática da literatura, de modo que pudéssemos identificar os estudos que pudessem, de uma certa forma, abranger aí essa análise entre quais as variáveis da cultura organizacional que acabam por impactar as instituições públicas. E, nesse aspecto, definimos a seguinte questão de pesquisa: qual o panorama atual dos estudos acadêmicos envolvendo essa relação entre cultura organizacional e serviço público? Felipe, pode passar. E aí, nesse processo, foi considerado, para a construção dessa revisão sistemática, o protocolo estabelecido por Donato e Donato, e nesse processo, após a formulação dessa questão de pesquisa, se produziu esse protocolo considerando o disposto por Donato e Donato, e nesse sentido, definirmos os critérios de inclusão e exclusão a serem considerados nessa revisão sistemática. Posteriormente, houve o desenvolvimento aí das estratégias para que pudéssemos selecionar os estudos que tivessem aí essa relação com a pesquisa que foi definida para esse trabalho, e aí, a partir daí, selecionarmos esses estudos, fazer essa avaliação da qualidade, extrairmos esses dados e, posteriormente, uma síntese e avaliação da qualidade de evidência, possibilitando, então, dessa forma, construirmos a revisão sistemática da literatura. Felipe, pode passar. E aqui nós trazemos de que forma foram feitas essas construções, até
retornarmos ao quantitativo de artigos que foram analisados nessa revisão sistemática. E aí, inicialmente, foi feita a identificação, claro, considerando-se como critérios de pesquisa. Inicialmente, definimos as bases de dados, e aí consideramos o Google Acadêmico, o Scopus e a Web of Science, e a partir das strings que foram definidas para essas 3 bases de dados, posteriormente, fizemos aplicações de filtros. No Google Acadêmico, consideramos aí o ano e o idioma, e nas outras 2 bases de dados, a Scopus e a Web of Science, aplicamos filtros também, ano e idioma, porém, já diferentemente do Google Acadêmico, que realmente foi uma pesquisa mais manual, porque nessa revisão consideramos apenas como tipo de documento artigos. Então, no Google Acadêmico, realmente foi feita uma seleção, uma pesquisa manual, para que pudéssemos, dessa forma, excluir trabalhos aí ligados à literatura cinzenta. Então, nesse processo, houve-se uma identificação de 108 documentos, sendo que, desse quantitativo, 84 eram da base do Google Acadêmico, 16 da Scopus e 8 da Web of Science. E aí, nesse processo, como critérios de seleção, foram incluídos, como eu já disse, apenas artigos de periódicos. E aí, nesse processo, e claro, na Scopus e na Web of Science, já realmente aplicamos de imediato um filtro para o tipo de documento, só selecionamos artigos, mas no Google Acadêmico foi considerado aí essa pesquisa manual e excluímos esses tipos de documentos. O que houve aí um retorno com a aplicação desses filtros, um quantitativo de 70 artigos, e nesse processo, aqueles artigos que estavam repetidos entre as bases de dados e nas bases de dados também, obteve-se aí um quantitativo de 50 artigos. Felipe, pode passar. Aí, a partir desse momento, desse quantitativo de 50 artigos, foi verificado quais estavam, de fato, disponíveis por completo para download. E aí, nesse processo, obtivemos um retorno de 16 artigos, e a partir daí aplicamos mais filtros em relação também à questão da elegibilidade do artigo, considerando-se, claro, os artigos com fator de impacto para os periódicos internacionais maior que 1, e para os periódicos nacionais, o critério Qualis Capes A1 a B1. E aí, nesse processo, obtivemos um quantitativo de 15 artigos, e, a partir daí, realizamos a leitura do título e resumo desses artigos, e de modo que pudéssemos, então, ter uma maior identificação dos estudos que, de fato, traziam essa relação entre cultura organizacional e serviço público. E, a partir daí, houve-se novamente uma exclusão, porque foi, dentre esses 15 trabalhos, identificado aí estudos secundários. Então, só consideramos também, nessa revisão sistemática, aqueles estudos primários, e aí obtivemos um quantitativo de 14 artigos, e aí, nesse processo dos 14 artigos, para que a gente tivesse, assim, uma maior delineação e de envolvimento realmente com o nosso objetivo da pesquisa, realizamos a leitura desses trabalhos da introdução, metodologia e conclusão. E nesse processo, realmente identificamos que, de fato, aqueles que envolviam a cultura organizacional e serviço público, um total aí de 12 artigos que foram considerados para a nossa amostra final para essa revisão sistemática da literatura. Felipe, você pode passar. E aí, como resultados dessa revisão, com esse gráfico vocês podem perceber, e aí, claro, essa revisão sistemática ela foi considerada um período de 5 anos, tendo em vista outros trabalhos que já haviam sido publicados, então, seria mais realmente uma atualização em relação aos trabalhos que discutem essa relação entre serviço público e cultura organizacional. E aí, nesse processo, nesse período de 5 anos em que fizemos essa revisão sistemática para a identificação desses artigos, observa-se que, por exemplo, no ano de 2016, quando comparado a 2015, já houve-se uma identificação maior de trabalhos, identificamos aí 3 artigos, em 2017 já uma redução, porém, em 2018, retoma-se aí novos trabalhos evidenciando essa relação, essa discussão na literatura. Porém, em 2019, não foi retornado para os critérios que foram definidos nessa revisão sistemática nenhum artigo. E, em 2020, observa-se aí uma retomada, novamente, de estudos envolvendo essa temática, cultura organizacional e serviço público. Pode passar, Felipe.
A partir daí, fizemos uma identificação, construímos um quadro, identificando os 12 trabalhos, e nesse processo, a partir dessa leitura que fizemos, introdução, metodologia, conclusão, separamos esses trabalhos por temas. E, a partir daí, verificamos que, dentre os temas que envolviam cultura organizacional e serviço público mais discutido nesses trabalhos, destacaram-se práticas de gestão, e aí vocês percebem, fizemos uma tabelinha colocando o percentual de frequência, em relação também à nova gestão pública. Há um destaque também para a literatura, o desempenho organizacional, elementos ligados aí também para a inovação foram destaques também nesses artigos que foram identificados, e também a motivação para o serviço público, e claro, não poderia deixar de ressaltar, metade dos trabalhos, ou seja, dos 12 artigos, 6 discutiam essa relação, comparando-se como se relaciona os elementos da cultura organizacional entre o serviço público e o setor privado. Pode passar, Felipe. A partir daí, e claro, com a leitura dos procedimentos metodológicos que foram utilizados, observou-se que desses 12 estudos, a maior parte da abordagem utilizada foi quantitativa, seguida aí de uma abordagem mista, um dos estudos, eles faziam um misto entre a abordagem quanti e qualitativa, e apenas 17% faziam uso aí da abordagem qualitativa. E aqui é válido ressaltar que, nesses procedimentos metodológicos, foram mais utilizados realmente para a coleta de dados para esses estudos, foi o uso da entrevista e questionários. Mas, claro que teve 2 estudos que fizeram um misto aí também de entrevistas, questionários e uso de etnografia para que pudessem aí alcançar os objetivos que foram traçados nos estudos. Pode passar, Felipe. E aí, nesse aspecto, considerando-se o que foi identificado nessa revisão sistemática da literatura, nós destacamos que elementos que realmente mais evidenciado a discussão em relação a práticas de gestão, elementos voltados para a inovação, nova gestão pública, mas, por outro lado, aspectos ligados, por exemplo, à questão do poder, sofrimento moral, adoecimento, orientação para resultados, foram realmente poucos assuntos discutidos aí, não tanto na literatura, ou seja, evidenciando, assim, uma maior necessidade também de estudos abordando essa temática também. E, além disso, destaque-se que, dentre esses 12 estudos, apenas um deles foi identificado aqui no contexto do nosso cenário nacional, ou seja, aqui no Brasil, que denota também maiores pesquisas aí também relacionando esses elementos. E aí, esse estudo, claro, aqui no Brasil, foram a identificação a partir dos critérios que foram definidos nessa revisão sistemática. E aí, dessa forma, o nosso estudo, ele proporciona aí que os gestores também, nesse processo de definição de práticas de gestão, eles tenham também um olhar, não apenas considerando a alta administração, mas que sejam levados em consideração aspectos mais voltados para a questão também do poder, do adoecimento também desses servidores que fazem parte aí das organizações. E, dessa forma, então, o nosso estudo, ele busca, a partir disso, levar a uma reflexão de como essas mudanças nas instituições públicas, elas só serão, de fato, empreendidas, levadas em considerações, a partir do momento também que os gestores, eles perceberem como esses elementos da cultura organizacional, eles influenciam, impactam o trabalho no serviço público. E aí se destacou também a questão da gestão do conhecimento, né? De que forma também esses gestores, eles possam também envolver as pessoas que estão ali envolvidas na organização, não apenas considerando a alta administração, mas todos os funcionários, todos os empregados ali que fazem parte daquela instituição, e proporcionar dessa forma também às pessoas o conhecimento, ou seja, uma gestão do conhecimento, de que forma também elas podem aí estar auxiliando, por exemplo, na questão de processos decisórios nas instituições públicas. Pode passar, Felipe. Aqui colocamos as principais referências que foram utilizadas, Donato e Donato,
o protocolo que foi seguido e o destaque aí também para a Shen, que vai fazer essa discussão de como, a partir do momento em que percebemos como a cultura organizacional, ela pode aí restringir, orientar comportamentos na organização. Então, dessa forma, a gente percebeu que os elementos, então, assim, só para fechar, como algumas variáveis, né, como o poder também, como eu já ressaltei, o adoecimento, se voltar também essa atenção para orientação para resultados, são variáveis que acabam aí impactando na organização e que deve-se ter também um olhar aí desses gestores públicos. Felipe, pode passar. Agradeço a todos pela atenção. Parabéns, Tassiana, parabéns, Alisson e todos os outros que estavam presentes nesse artigo, Gabriele, né, no caso. Alisson, você gostaria de fazer algum comentário em cima, primeiramente, antes de eu falar do que foi falado pela Tassiana? Você gostaria de agregar alguma informação? Não, por enquanto tudo tranquilo, viu? Então, Só tá, queria agradecer mesmo pela atenção de todos. tá ótimo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, na verdade, é o que motivou fazer essa relação entre cultura organizacional e serviço público, né? O que inspirou vocês a tratar esse tema? Achei bem interessante e me chamou bastante atenção a quantidade de artigos internacionais, né? E poucos artigos nacionais tendo em vista que a cultura organizacional aqui no Brasil, nas instituições públicas, deve ser bem diferente das internacionais, né? Enfim, de outros países, vamos dizer assim. Cíntia, inicialmente, uma das motivações, porque um dos autores, e aí é servidor público, e diante do relato de um desses autores, que no caso não sou eu, sou servidora. Imaginei. Aí, assim, vi essa discussão, principalmente, a gente pensou, de relatos que eu havia comentado, e eu disse, olha, vamos pensar de que forma realmente essas variáveis, se realmente há uma atenção direcionada de alguma instituição dessas práticas, se não são levadas também os indivíduos, não apenas a alta administração. E aí uma das coisas que também percebemos com a identificação desses artigos é que ainda há essa concentração muito, por exemplo, de aspectos voltados para o processo decisório na alta administração, ou seja, não há esse compartilhamento, o envolvimento aí dos indivíduos que fazem parte da organização. E aí, ressaltando em relação ao estudo aqui no Brasil, realmente só identificamos um, e esse estudo, ele vem trazendo a discussão justamente de que forma práticas mais patrimonialistas, elas acabam aí trazendo o adoecimento dos servidores públicos. Fantástica a tua explicação. Até para quem está de fora, né? E aí falando de maneira mais pragmática, não acadêmica, é visível essa questão da falta de participação do grupo de base, né? Nos processos decisórios do corpo executivo das instituições, né? Até para quem está de fora, como por exemplo o Detran, né? Quando você vai no Detran, você consegue sentir bem essa questão cultural, né, para nós que somos estudiosos desse assunto, né. Eu também me chamou a atenção, né, nos critérios da revisão sistemática, que, aliás, vocês, quando eu for fazer uma revisão sistemática, eu vou falar com vocês, porque vocês estão, assim, olha, vocês utilizaram os critérios, né, do Donato e Donato, assim, sensacional. Até peguei aqui o contato de vocês depois para a gente conversar, porque eu estou querendo fazer uma revisão e eu achei assim que a forma como vocês fizeram tanto esse trabalho como o anterior, assim, com bastante propriedade, parabéns, viu? E ficar só 12 artigos realmente chama a nossa atenção, como é rico, né, esse trabalho que envolve aí as variáveis, né, vamos dizer assim, os construtos, né, de cultura organizacional, instituições e amostra, né, da instituição pública. Então, parabéns mais uma vez. Quanto às minhas contribuições, acho que tá ok, e mais uma vez, se for possível, para um outro trabalho que venha a surgir com base nesta revisão, mais uma vez, um trabalho de pesquisa de campo, nossa, seria sensacional também, quero trazer essa contribuição, e se alguém aqui presente quiser falar também alguma coisa e debater conosco.
Gente, eu agradeço, assim, pelas suas contribuições e realmente vamos levar elas em consideração para próximos trabalhos. Obrigada. Tá certo. Então, acho que a gente pode encerrar aqui a participação da Tassiana, do Alisson, né, desse trabalho da Gabriele aqui de Cultura Organizacional e Serviço Público, e podemos partir aí para o próximo trabalho, que é a institucionalização de processos, hábitos e cultura organizacional no ambiente de uma empresa júnior entre os anos de 1992 e 2015, né, do Derkia e o Lupércio. Eles estão aqui presentes? Ô, Cíntia, pelo que eu olhei aqui, eu acredito que não. Então, eu também estava reparando. Então, nesse caso, né, Felipe, esse trabalho não será apresentado, a gente vai para o meu, é isso? Isso, se por acaso ele aparecer até o final da sua apresentação, ele ainda consegue fazer, né? Senão a gente encerra sem ele mesmo. Então tá bom, Felipe. Então vamos aguardar caso venham. Então você pode colocar então o meu trabalho aqui para eu apresentar por gentileza e também conto com a participação de vocês todos aí para dúvidas e críticas e tudo que seja legal aí de vocês estarem agregando valor no meu trabalho, por favor. Então vamos lá, estou começando aqui às 11h06, tá? Se Felipe ou algum dos presentes puder sinalizar para mim, porque eu gosto de falar, e também eu não quero abusar do tempo, né? Bom, eu tenho duas colocações para fazer. A primeira é a motivação de escrever o meu trabalho, que na verdade essa padaria é do meu marido. E esse trabalho, esse artigo, ele surgiu da disciplina que eu cursei no mestrado, né? Eu faço mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade de São Paulo, e eu fiz a disciplina de cultura organizacional e acabou, né, por meio de um trabalho que eu fiz, acabou surgindo esse artigo, né? Então, um estudo preliminar sobre as interferências das leis e tradições judaicas na cultura de uma padaria familiar sob a luz da teoria de Edgar Schein. Pode passar, Felipe. E eu dedico esse trabalho, né, à principal fundadora dessa padaria, a senhora Alegria Cohen, que é minha sogra, e veio a falecer de Covid esse ano, então esse é um momento muito especial para mim. Então, na verdade, né, esse estudo ele vai abordar a influência das leis e tradições judaicas na cultura organizacional de uma padaria familiar. Então, estudar sobre cultura organizacional, segundo Schein, é deveras importante, uma vez que a tomada de decisões deve levar em consideração as forças culturais que operam na organização, né, para antecipar as consequências e ter condições de avaliar se são desejáveis ou não. Então, nesse estudo, a empresa estudada é uma padaria judaica, sendo os fundadores judeus, né, no caso, a mãe e o filho, e que está presente no mercado há mais de 21 anos. As leis judaicas, elas são de origem bíblica, né, e elas são provenientes principalmente dos 5 livros da Torá, que permanecem inalteradas, né. E no que tange às questões de alimentação, existem as leis do kasher, e o problema de pesquisa está relacionado justamente com a maneira como as leis e tradições judaicas interferem na cultura organizacional de uma padaria familiar, tendo como base, como eu já mencionei, né, a teoria de Edgar Schein, falando especificamente sobre os artefatos e os valores, né, as crenças. Pode passar. Então, Shen, ele dispõe que existem os 3 níveis de cultura, que são os artefatos, os valores esposados e os pressupostos básicos. Então, a cultura organizacional, ela refletirá a complexa interação entre as suposições e teorias que os fundadores trazem para o grupo e, posteriormente, os aprendizados que cada um tem. Freitas coloca em relação às empresas familiares a relevância do fundador devido a uma mistura entre a história organizacional e a pessoal, né, que acaba tendo uma influência entre a maneira como a pessoa vivencia, experimenta a relação entre o kasher e o dia a dia dela, e como acontece isso dentro da organização, seguindo as leis e tradições judaicas.
Então, Chaudhry, Regenstein colocam que os rigores do kasher seguem os aspectos de saúde da alimentação considerados de suma importância para as leis judaicas. Então, só para vocês terem uma ideia, a padaria judaica, ela só pode funcionar se uma pessoa que é indicada pelo rabino, que é o responsável pela supervisão rabínica da forma como os processos acontecem dentro daquela padaria, e estiver presente para fazer toda a fiscalização sobre a forma como os produtos são fabricados dentro da padaria. Que o nome que se dá judaico para essa pessoa se chama Mashgiach, no caso de homem, e Mashgiach, no caso de mulher. Então, se essa pessoa não estiver presente, a produção não pode operar, para vocês terem uma ideia da força, né, dessa influência. Então, só falando um pouquinho mais da teoria de Edgar Schein, os artefatos visíveis, eles podem ser visíveis, mas não necessariamente decifráveis. Os valores, eles têm níveis mais altos de percepção perante as estratégias, aos objetivos e as filosofias da instituição, e os pressupostos básicos que são aceitos, mas aceitos sem mais perguntas invisíveis ou subconscientes, que são os pensamentos e sentimentos que a gente tem quando nós estamos trabalhando dentro de uma organização. Pode continuar. Então, o método, né, foi utilizado uma abordagem de pesquisa qualitativa, sendo a estratégia de pesquisa qualitativa e interpretativa básica, sob a perspectiva interpretativista. Os dados, eles foram coletados a partir de uma empresa familiar no segmento de panificação, e foram entrevistados 3 pessoas, os fundadores, que no caso era minha sogra e meu esposo, e a coordenadora administrativa, que atua na empresa há mais de 10 anos. O motivo da escolha por esse perfil de entrevistados foi justamente a necessidade de conhecer o histórico de 21 anos da padaria e a realização com o objetivo geral de entender a influência das leis e tradições judaicas na cultura dessa organização, sendo um estabelecimento kasher de origem judaica. A técnica utilizada para a realização desse trabalho foi a entrevista semi-estruturada, foi construído um roteiro para servir de apoio, sem tornar o processo engessado e possibilitando a interação de novas indagações à medida que foi necessário. Pode continuar. As entrevistas, elas aconteceram à plataforma Zoom e presencialmente, né? Uma delas foi à distância e 2 foram presenciais, e antes de iniciar, obviamente, foi solicitada a permissão e autorização para a gravação. O tratamento e análise dos dados ocorreu após a analisação das entrevistas e posterior transcrição. Foi feita análise categorial temática de acordo com a técnica de Flores, onde aconteceu, primeiramente, as transcrições das entrevistas, que foram lidas com o intuito de obter um volume de informações necessários ao estudo. É bastante denso, né, esse processo de análise categorial temática. Foram realizados os grifos dos dados a partir dos fragmentos identificados nos discursos dos entrevistados relacionados com a questão de pesquisa, e os dados foram categorizados de acordo com a relevância dos objetivos da pesquisa. A análise ainda remete ao procedimento a posteriori, onde acontece a interpretação e análise dos dados, que surgem a partir dos dados construídos ao longo das entrevistas, de acordo com Flores. As caracterizações resultaram em 3 metacategorias, que eu vou mostrar logo após no mapa mental, 16 categorias e 57 subcategorias. Pode passar, Felipe, por favor. Então, aqui está muito pequenininho, né, difícil de enxergar. Quem quiser ter acesso ao trabalho, acho que está, né, disponível na plataforma, mas eu tenho, além do artigo, eu tenho o trabalho grosso, né, do qual se nasceu o artigo. Quem quiser ter acesso ao grosso pode requisitar, que eu encaminho tranquilamente. Então, aqui no meio vocês podem perceber, né, que encontra-se a questão de pesquisa, e, por fim, saem os valores esposados, onde existe a questão da gestão de pessoas, né, a questão das tradições judaicas, aqui nos pressupostos e suposições básicas, as leis judaicas encontram-se aqui, e os artefatos, que
vou mostrar que aí tem a forma, de fato, como os utensílios e como que os processos são produzidos aí dentro dessa padaria. Pode passar, Felipe, por favor. Então, os resultados, né, por meio da análise e interpretação dos resultados, foi possível notar que existe, de fato, uma relação entre a teoria dos 3 níveis de cultura de Edgar Schein com as evidências apresentadas pelos entrevistados perante o funcionamento da padaria, além das observações do local no que tange às práticas perante a influência das leis, em especial o kasher, compreendendo principalmente os valores e as suposições básicas. Então, de fato, né, concluiu-se que existe uma relação entre as leis judaicas e a cultura organizacional, na verdade, intrinsecamente relacionado, como eu dei o exemplo para vocês da figura do fiscal, do rabino presente no processo para o funcionamento da produção. Além de outras regras além de outras práticas que acontecem no decorrer do processo produtivo, como, por exemplo, a Mashgiach, que é essa profissional fiscal, né, que tem o papel de fiscalizar a produção, nomeada pelo rabino, por exemplo, ela que precisa abrir os ovos para o preparo dos alimentos, ela que está autorizada a acender a chama do fogão. Durante o processo da halá, de fabricação da halá, que é o principal pão judaico que é ofertado no período do Shabat, né, no período do pôr do sol de sexta para sábado, durante a produção, ela precisa extrair da massa um pedaço e queimar um pedaço dessa massa produzida, para que seja propriamente entendido como pão santo, né, e o pão judaico. Pode continuar, Felipe. E então conclui-se, né, que a questão de pesquisa foi respondida à luz da teoria de Edgar Schein, na qual é possível, de fato, observar essa interferência das leis, das tradições não, mas das leis sim, na cultura organizacional, né, de uma padaria que produz kasher para as pessoas da comunidade judaica. Há um outro, né, que tem todos os níveis de religiosidade, portanto, necessitam seguir com o máximo de rigor as leis do kasher. Então, essas pessoas, isso em todas as etapas do processo produtivo, né? Então, a comunidade judaica que é mais ortodoxa, mais religiosa, ela consome os produtos dessa padaria, especialmente porque ela sabe que eles são fabricados dentro dos requisitos e das exigências das leis judaicas, porque, caso contrário, elas não consumiriam tais produtos. Então, vocês podem perceber que isso envolve todos os grupos de interesse, tanto a preocupação dos fundadores da empresa de ter a presença de um rabino, inclusive um rabino que tenha uma autoridade e uma confiança perante a essa comunidade judaica, né, e perante ao passo de que ele siga com bastante presteza os critérios seguidos pelas leis judaicas, como também o corpo, os funcionários, né, dessa padaria, porque eles, de fato, eles devem seguir todas as etapas como manda o figurino, e, portanto, a presença desse fiscal para que tudo aconteça conforme o que é mandatório nesses processos. Então, e por fim, os clientes que consomem esses produtos com tranquilidade, sabendo que todos os requisitos exigidos estão sendo seguidos. Pode continuar. Aqui tem algumas das principais referências, né, desde dos aspectos da análise de dados qualitativos, a pesquisa qualitativa, como a questão da cultura organizacional e liderança. Na busca que eu fiz de artigos, eu localizei pouquíssimos artigos que relacionavam a cultura organizacional com o conceito do kasher e a empresa familiar. Artigos que relacionam empresas familiares e cultura organizacional tem bastante. No entanto, artigos que relacionam cultura organizacional, a alimentação kasher e a empresa familiar
praticamente não existiam, por esse motivo que eu acredito que o meu artigo já está sendo citado, já foi citado na França, em Toulouse, já foi citado no Chile, então eu acredito que, né, e o que eu vejo de lacuna, né, para que esse estudo tenha mais, inclusive que foi uma exposição da própria professora da disciplina, para que ele fique mais robusto e mais completo, que eu faça pelo menos 3 entrevistas com funcionários, com a equipe de base, vamos dizer assim, que participa da parte produtiva da fabricação, né, do produto kasher na padaria, para que eu tenha mais volume de informações e consiga investigar até com mais afinco a questão da interferência das leis judaicas no processo de produção, de acordo com a teoria, à luz da teoria de Edgar Schein. É isso. Então, eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma colocação, fazer algum questionamento sobre o meu estudo, alguma dica, crítica, seja o que for. Queria dar parabéns, tá, Cíntia? Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bom. E eu não conhecia esse estilo de padaria, tá? Essa cultura judaica, né, para mim foi novo. E eu queria saber o seguinte: você tem uma relação muito de proximidade com a padaria, né? O dono é o seu esposo, não é isso? Sim. Pronto. E aí eu fiquei na dúvida se você já pensou, eu acho que sim, tá? Isso até você coloca como sugestão, fazer em outras padarias com a mesma cultura judaica, não é isso? Porque, assim, no momento que você está fazendo entrevista, pode ser que você, na hora de analisar os resultados, isso pode acontecer com qualquer pesquisa, né? Independente de você estar fazendo numa empresa do seu esposo ou não. Mas fugir um pouco da imparcialidade no momento de estar analisando isso, tá? Isso é uma coisa que geralmente pode acontecer e acontece muito, a gente ser imparcial nas nossas análises, e talvez fique mais fácil dentro de uma organização que a gente esteja bem próxima, né? A proximidade. Então, seria só a questão de você já pensou em fazer, você conhece, que eu acho que você deve conhecer outra padaria judaica dentro de São Paulo ou do Brasil. Eu não conhecia, né? Mas eu acho que você deve conhecer. Então, bom, primeiramente, excelente contribuição, acho que a tua colocação é super prudente e válida. Eu fiz de tudo para que não influenciasse, eu fiz um formato de entrevista semi-estruturada bastante neutro em relação à minha posição sobre a proximidade com essas pessoas, então eu consegui ser bastante neutra, mas faz todo sentido a sua colocação, sim, eu conheço, teriam mais 2 padarias aqui em São Paulo que eu poderia fazer a pesquisa e, de fato, esse processo seria ainda mais neutro e com menos interferência. Então, acho que a tua contribuição é bastante válida e, certamente, eu quero pensar um pouco melhor sobre isso. Bom, Felipe, não sei, acho que as pessoas do trabalho anterior ao meu não estão presentes, né? Sim, realmente não apareceram. Então, nós encerramos a sessão? Por mim, à vontade. Só parabenizar a todos aí, parabéns pelos trabalhos, tá? Excelente. Obrigada. Obrigado, Felipe. Bom, então eu quero encerrar essa sessão parabenizando aí o Alisson, a Tassiana e as outras pessoas que fizeram parte dos trabalhos junto com vocês dois, né? Acho que foram revisões, como eu falei, revisões sistemáticas incríveis que vocês fizeram, trouxeram principalmente essa questão da instituição pública, né? Achei sensacional isso. E vamos aí, né, colaborar cada vez mais com os conhecimentos que nós temos nessa área acadêmica, como a Aline estava falando lá no começo, né, nós temos que mostrar ao mundo o quanto nós sabemos estudar, o quanto nós sabemos fazer pesquisa e o quanto nós estamos aqui para contribuir para a sociedade mundial de um modo geral.
É isso, então agradeço e vamos manter contato, que eu acho que o contato posterior é o que engrandece bastante as nossas vidas depois. E farei contato com vocês. Tá certo, Cíntia. Prazer em conhecer, viu? E pode entrar em contato, que a gente vai se ajudando nessas pesquisas acadêmicas da vida, viu? Com certeza, vamos se ajudar, que a gente tem muito a colaborar um com o outro. Obrigada, Tassiana, também. Obrigada, Cíntia. Podem entrar em contato aí conosco, viu? Vocês também, estou à Pelo seu disposição. trabalho, né, que a gente percebe, né, de que forma esses elementos culturais, essas normas aí realmente acabam disciplinando formas de comportamento, aí no caso específico do seu trabalho, né, na empresa familiar. Eu também não conhecia, assim, esse processo, né, de como acontecia em uma padaria, a questão do caixa, como você bem colocou. Gostei muito do seu trabalho e parabéns pela construção, viu? Ah, obrigada. Eu que agradeço aí a contribuição de vocês. Então, eu vou dar por encerrada. Felipe, você quer falar mais alguma coisa? A Aline, não sei se ela está presente aqui, se ela quiser fazer mais alguma colocação.